Fique de pé, abra 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4 e vamos iniciar o sermão deste domingo, que será uma exposição deste capítulo, tanto de manhã quanto à noite. De manhã o tema é cegos de entendimento. À noite temos um outro tema, mas a exposição seguirá o mesmo texto e seguirá por este mesmo caminho. Vamos repetir o tema da mensagem desta manhã todos juntos? Cegos de entendimento. O texto base, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler a versão revista e fiel e depois vou ler a que está na tela com os irmãos. Acompanhe então a sua Bíblia primeiro, comparando a minha revista e fiel com a sua versão, e depois nós vamos ler todos juntos a revista, a NVI, que estará na tela. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora vamos juntos a NVI, se puder colocar. Tem a NVI, por favor? 2 Coríntios 4, 4, NVI. Vamos todos juntos? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oremos. Senhor, que a Tua palavra seja a bênção na vida da igreja, que todos possam ouvir a Tua palavra, celebrar a voz que vamos erguer aqui, que é a voz do Seu Santo Espírito, e que esta palavra seja para edificação, sim, para a edificação da igreja, que é corpo de Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Cegos de entendimento. O que significa dizer que os descrentes estão cegos de entendimento? Quando penso em cegueira, eu penso na visão, a falta de visão. Quando penso na cegueira, eu penso muito mais em deslocamento, capacidade de deslocar, de dirigir, não é? De andar, de se locomover. Penso muito mais em luz e trevas, não é? Por exemplo, a dificuldade que tenho de ver no escuro, e quanto mais escuro, mais difícil ver. Precisamos de luz, precisamos ter o nosso olhar apontado para a luz, ou para uma forma de luz que nos faça então enxergar o caminho que estamos trilhando. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando não fala de cegueira na visão, mas cegueira na mente, cegueira no entendimento? Vamos voltar um pouquinho e entender o que Paulo está propondo a uma igreja que ele conhece bem. Nós estamos na segunda carta de Corinto, mas o irmão já deve ter lido a primeira, pelo menos eu acredito que já leu algumas vezes todos os 16, não é isso? Todos os 16 capítulos da primeira carta. Paulo está escrevendo a uma cidade extremamente grande, uma cidade grande, com muitos problemas conjunturais, uma cidade que é cosmopolita, tem muito pouca gente nativa ali, as pessoas estão vindo de fora ocupar aquela cidade, que é um polo comercial, que é um polo religioso, que é um polo, assim, eu diria até turístico, né? Com grande potencial naquele porto de Corinto. Então, você tem um grande potencial de comércio, está entrando muito dinheiro, saindo muito dinheiro, aquela cidade é um expoente. Acredito até que Paulo também tem o desejo, implantou ali uma igreja, levou ali o Evangelho, porque sabia do poder que aquela cidade teria de lançar o Evangelho e de expandir o Evangelho para além das fronteiras. Mas o que está acontecendo? Numa cidade extremamente politizada, com valores políticos, o pessoal do nós contra eles está atuando, né? Há ideologias políticas, há também um sistema religioso pesado funcionando, não é? Imagine você numa cidade que você passa nas ruas principais da cidade, você tem templos pagãos, templos com cultos pagãos, e o sistema de pecado e prostituição leva o bom nome da religião. Imagina, né? Você é convidado por uma prostituta a adorar uma divindade no templo, né? E a sua forma de culto é prostituir-se com ela. É um luxo, né? É um sistema de prostituição luxuosa, onde você, diz o historiador, sobrevive a primeira prostituta, diz o historiador que a milésima não, porque você passa pelo menos 1000 vezes por dia nessa zona de convite, nessa zona de sedução e tentação. Às vezes eu acho que a gente não está muito longe de Corinto não, sabe, irmãos? Eu tenho saído aqui dos nossos cultos à noite, né? Durante a semana e também dos dias de trabalho, às vezes fico aqui até 9h30, 10, 11 horas, às vezes quando sai 11 horas, eu pego o carro e saio andando aqui pelas ruas do bairro, indo para casa, e o nível hoje de prostituição nas ruas é assustador. É assustador. Você tem que orar e perguntar para Deus qual é o seu papel, eu como pastor, e a minha responsabilidade hoje, no bairro e na cidade onde eu sou pastor. Eu estava andando aqui, quando virei ali, no antigo Moacir Bastos, né, as universidades, e quando apontei o carro, irmãos, eu peço desculpa aos irmãos e falo a verdade, para que a igreja saiba, eu tive que apagar o farol.
Não dá para conviver com um negócio daquele, não dá para você iluminar um negócio daquele e dizer que é natural, né? Pelo menos umas 3 moças absolutamente nuas, né? Nas ruas do bairro. Apaguei o farol, passei tranquilo e falei: Deus, tenha misericórdia, não vou descer para estender a mão, que não fica bem, né? Se eu for fotografado numa situação como essa, ninguém vai acreditar que eu parei aqui para tentar colocar roupa nessas moças e tentar ajudá-las. Eu disse que Deus nos ajude a pensar em oração, em jejum, né, pastor Fábio? Em vigília de oração, para que essas pessoas possam ser socorridas. Quando vejo um texto como esse, uma carta de Paulo à igreja de Corinto, que eu estou dizendo, Paulo está lutando contra problemas que são reais, problemas estruturais, problemas conjunturais, e que estão dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, ele diz, tem um filho dormindo com a mulher do seu pai, a madrasta dele. Paulo está trabalhando a questão do pecado e diz, se não se arrepender, entrega para o diabo e deixa que no último dia Deus resolve. Com essa grosseria, com esse tom assim pesado que Paulo trata a questão. Paulo está dizendo para a igreja que há problemas tão profundos quanto, por exemplo, a questão dos dons. Tem gente que tem dom e tem, os dons são maravilhosos e são, as pessoas cantam bonito, oram com poder, há curas, há sinais, há prodígios, há gente falando em línguas, há comunicação com os céus e a glória descendo no culto, mas as pessoas estão usando tudo aquilo para sua altivez, para a sua soberba. E Paulo disse, procurai entre vós o dom mais excelente. O que, irmãos? O amor. E disse Paulo mais, a profecia serve para tudo. E convocou os profetas ao dom de profecia. E com todo esse sistema sendo pregado, ensinado, e com toda essa carta, tanto do amor, quanto dos dons, quanto do combate ao pecado, a forte heresia, Paulo agora lança um problema que está consumindo os irmãos e que pode, porventura, dominar a igreja, se a mente dos ímpios dominar a igreja e os cristãos. E você diz assim, pastor, isso é impossível. Paulo vai dizer, 2 Coríntios, na própria carta, 5,17. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se isso é verdade, e fato é verdade, então um crente tem uma nova mente e uma nova maneira de pensar. Mas Paulo está preocupado com alguma coisa. Ele está dizendo que se nós abraçamos uma vida e um caminho religioso, um caminho de fé, um caminho piedoso, um caminho com Deus, Paulo está dizendo que precisamos nos aprofundar neste caminho. Precisamos mergulhar nesta verdade e precisamos entender, veja bem o que Paulo está dizendo aqui, quais são as essências, qual é a base e qual é o fundamento da fé que nós praticamos. Penso, por exemplo, que muitos dos judeus, então agora convertidos ao Evangelho, estão ainda, por exemplo, defendendo o pleito, de uma salvação pela lei. Estão ainda defendendo, por exemplo, o pleito de que os seus méritos de obediência moral e de que seu esforço moral, o sistema legal, pode conduzir à eternidade. Paulo está dizendo, no capítulo 3 de 2 Coríntios, que esse sistema fundamental da lei e do legalismo moral é incapaz de salvá-los, e começa a dizer que isto foi, no início da história, nos primórdios da fé, um caminho pelo qual Deus revelou sua glória, Deus manifestou sua santidade, mas que esse não é o projeto salvífico do Pai, e que isso não nos pode salvar. Havia um reflexo da glória, é isso que ele está dizendo, havia um sintoma de céu, um pedaço do céu estava descendo, e quando Moisés cobriu o seu rosto na relação com Deus, quando do episódio das tábuas do alheio, que ele está dizendo é que aquele momento temporal, ainda assim é glorioso, mas ele não é a máxima revelação, e o caminho salvífico para o homem. Paulo está dizendo então o seguinte, não se deixe cegar por um sistema religioso que precisa caminhar, que precisa se desenvolver, que precisa chegar à revelação maior e primeira revelação da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo salva. Diante desse episódio, então, de apontar a salvação para o Salvador e de levar a igreja a um desvendar do seu entendimento e de uma libertação de sistemas religiosos que não poderiam conduzi-la à salvação, à fé e à vida eterna, Paulo escreve agora dizendo, cuidado, porque o Deus deste século opera sutilmente para cegar o entendimento daqueles que são incrédulos. O que o Deus deste século não quer que você veja? O que Ele não quer que você entenda? Eu vou pregar só 2 pontos. O primeiro ponto é, o Deus deste século não quer que você entenda a verdade, compreenda a verdade, porque o cativeiro é extremamente interessante para o poder do mal, para o poder das trevas.
2 Coríntios 4, versículo 2, dê uma olhada agora comigo. 2 Coríntios 4, 2 diz como Paulo começa a desvendar os olhos dos que são incrédulos e a mostrar que a única forma de converter o entendimento, de mudar a mente, de não ser um cego do entendimento, é entender e compreender as verdades de Deus. 2 Coríntios 4, 2, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem, agora a expressão que nos interessa aqui nesta manhã, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação do que, irmãos? Pela manifestação do que, irmãos? A Bíblia afirma: conhecereis a verdade vos... Quer libertar o entendimento, conheça a verdade. A verdade no Evangelho não é filosófica. O nosso presidente fez a campanha e ele defendia essa ideia, mas ele tem uma compreensão que acha equivocada. Ele pensa que a verdade é uma filosofia. Você vai contar uma história para alguém, ele vai se libertar. Aquilo não está certo, né? O presidente sabe de política, de religião, entendeu pouco. A verdade é uma pessoa. No Evangelho, a verdade é uma pessoa. Não é um conteúdo, não é uma palavra, uma filosofia, não é eu contra você ou você contra mim. É Jesus por todos. Ele é Deus e Pai de todos. É o princípio do reino de Deus descendo para todos os homens. É a salvação para todo aquele que nele crê. Isso liberta, irmãos. Sabe por quê? Isso não tem cor, isso não tem etnia, é para todos os povos, é para todas as raças, é para todas as tribos, é para todas as línguas, é para todas as nações. Não importa se o indivíduo mora na China ou mora no país mais miserável da África, onde a fome e a miséria imperam. O Evangelho, o amor de Deus é franqueado a todos. E quando uma verdade dessa toma a humanidade, esse negócio de nós contra eles, esse símbolo de cor, de etnia, de raça, de status ou poder, cessa. O apóstolo Paulo chega a dizer às igrejas: Cristo é tudo em todos. Não há judeu, não há gentio, não há grego, não há nada que possa separar um homem. Nós não difundimos preconceitos, não pregamos preconceitos, não ensinamos preconceito, não lutamos a favor nem contra essas bandeiras, porque nós temos um princípio que não é aqui, não está aqui, ele é muito maior. A verdade é uma pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando a igreja resgata esta mensagem e resgata esse valor, ela sobe a régua para um nível que nunca mais pode descer e leva o debate a um nível que nada pode se corromper, porque nós saímos da ideia do nós contra eles. Nós temos um princípio, nós lutamos contra o pecado, e a única coisa que agride a igreja e afronta os céus e afasta o homem de Deus é o pecado. Vamos lá, o salário do pecado é o quê? É contra isso que lutamos. E se o pecado domina as estruturas, e se o pecado nas estruturas ele tem nome, se o pecado nas estruturas ele tem uma especificação, ele pode ser identificado até no sistema estrutural, e eu respeito e entendo isso, pode, mas o que eu estou dizendo é que para vencer o pecado só há um caminho. A Bíblia diz que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento de Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o que, irmãos? De toda a injustiça. Essa é a verdade que o diabo não quer que você não conheça. E o diabo vai revestir e vai investir em tantas quantas são as mentiras, porque o diabo é o pai o quê? Da mentira, para que você não chegue a esse entendimento. Então, primeira verdade, para não ser um cego de entendimento, né? Você precisa ter o entendimento da palavra de Deus e um conhecimento da verdade. Você precisa ter o entendimento da palavra de Deus e o conhecimento da verdade. Ele disse, 2 Coríntios 4, 2, mediante clara, ele chama de luz mesmo, mediante iluminação da verdadeira palavra de Deus. Só haverá libertação de cristãos e de pessoas do pecado para o reino da luz, onde a exposição bíblica, 2 Coríntios 4, 2, não é falsificada, onde a verdade de Deus não é adulterada, onde o evangelho puro e simples é transmitido no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos entender isso, promover isso e permitir que em nossas igrejas, que nos nossos púlpitos, que na nossa vida a palavra de Deus flua em espírito e em verdade. Para o entendimento da verdade, o apóstolo Paulo aposta numa palavra dirigida muito forte à igreja, à liderança, dizendo: se quiserem entender a verdade, tem que compreender, em primeiro lugar,
que ela é concedida pela misericórdia divina e não pelo mérito humano. Veja o versículo 1, voltemos agora e vamos rapidamente passar esses versículos. 2 Coríntios 4:1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não o quê? Desfalecemos. Paulo está dizendo que o ato dele levar a verdade do evangelho àquela comunidade, não é um ato legalista de Deus, não é um ato legal ou de perspectiva, entenda, moral de Deus, não, é um ato misericordioso de Deus. Na verdade é a misericórdia de Deus capaz de anular essa lei que nos condena. Quando nós não trabalhamos o princípio pelo qual Paulo apresenta os argumentos do capítulo 4, versículo 1, para a igreja, o que criamos é uma igreja do nós contra eles. Eu sou santo, você não. Eu sou bom, você não. Eu vou para o céu porque eu fiz isso, isso e isso, e você vai para o inferno justamente porque faz o contrário. Isso não ajuda. Esse tipo de postura enfraquece o evangelho e anula o que chamamos graça e misericórdia de Deus. Agora, quando olho para o indivíduo que é pecador e falho, e eu sou tão falho quanto ele, diz assim, eu digo para aquele indivíduo: eu vou para o céu, e você vai para o céu, eu vou viver da graça, debaixo da graça, justamente porque eu e você somos alvos, é o que Paulo está dizendo no versículo 1, da misericórdia e da graça de Deus. Eu digo, aleluia, acabou o impasse, não é, pastor Fábio? Acabou o impasse. Você pode ter barba comprida, usar turbante, vestido, falar árabe, você vai para o céu, porque Deus é misericordioso. Na ideia do nós contra eles, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o nós contra eles é tão perigoso e anula tanto a graça, que nos faz viver em pânico. O estereótipo hoje da guerra da nossa sociedade, desse sistema tão doido que a gente está formatando, vai matar as pessoas se nós estamos vivendo com medo. Tem gente se aproveitando disso, não é? Está na internet e bota lá o turbante, já viu? Bota o turbante, bota lá aquela fita, bota a roupa, bota a mochila, sai pela rua, joga a mochila no pé do cara e sai correndo. As pessoas pulam, irmãos, pulam para dentro do jardim, pulam para dentro da piscina, trancam dentro do lixo porque acham que o sujeito é terrorista. E o cara está se aproveitando dessa cena que ele gravou para botar na internet, para fazer milhões de acessos e vender publicidade. Mas o que a gente não está entendendo é o que esse recado está dizendo, pastor Fábio. Ele está marginalizando pessoas inteiras, comunidades inteiras. E quando a gente clica e curte um negócio como esse, você torna marginal um indivíduo que simplesmente usa uma roupa diferente de você, fala diferente de você, porque ele é de outro etnos, ele é de outra etnia. Mas ele não é marginal. Ele trabalha, ele é honrado, ele ensina o filho dele, ele segue um livro de fé que ele foi passado, entende? Ele até procura ser um bom sujeito. Vou dizer uma coisa para você: ele é muito melhor do que o sujeito que faz a pegadinha, porque ele tem muito mais expectativas de educação, de moral, de valores, que às vezes você que está fazendo a piada não tem, e não está compreendendo o tipo de entenda, sinal que você está dando equivocado para a sociedade. Você está batendo o sinal errado. E eu poderia contar aqui inúmeras questões que mostrariam como nós estamos vivendo, entenda, num processo de marginalização de um problema estrutural, de preconceito, de racismo, de etnia, de pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, absoluta certeza, que se nós andarmos pelas ruas e pensando na última sexta-feira, no dia da consciência negra, né, que o Brasil celebra, e entendo que o Brasil está procurando no esforço vencer essas barreiras que ficaram historicamente, e eu tenho que respeitar esse movimento, entenda, como um cidadão pensante político, mas eu fico pensando o nível de preconceito em que estamos mergulhados. É notório, irmãos. Eu ando pelas ruas, eu vivo num bairro que tem superpopulação e muita gente. É notório que quando pessoas de cor, né, com roupas às vezes um pouco mais simples, estão vindo numa calçada, eu vejo. Nós que estamos indo na direção dela, vemos que as pessoas começam a pular para o outro lado. E se o horário é mais avançado, e se o lugar é escuro ou estreito, aí que fica mais difícil mesmo, o cara vai ou volta, porque ele tem no subconsciente dele um processo que ele foi exposto. Nós marginalizamos as coisas. Nós precisamos olhar hoje, entender, irmãos, que a verdade do Evangelho nos impõe agora olhar para, veja, todo e qualquer cidadão, como debaixo do pecado, vivendo no pecado, indigno da graça de Deus e alvo único e exclusivo do amor de Deus. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Quando a igreja resgata o entendimento da verdade, o seu entendimento abre.
A sua percepção de mundo abre, o seu horizonte abre. Então, como combater a cegueira do entendimento? Procure ter o entendimento da palavra de Deus e uma visão da verdade de Deus. É conhecido hoje pelo apóstolo Paulo que a misericórdia divina, Paulo afirma, não é e nunca será mérito humano. Segundo lugar, como ter o entendimento da verdade? Ter a certeza que o entendimento da verdade é o que faz com que a igreja não desanime, é o que faz com que a igreja tenha vontade de pregar o evangelho e se sinta motivada a pregar e anunciar o amor de Deus e a falar desse amor e dessa mensagem a toda criatura. 2 Coríntios 4, versículo 1, no mesmo versículo eu encontro o segundo pressuposto, ou seja, eu tenho forças para enfrentar. O entendimento me faz forte, o entendimento ele fundamenta a minha tese, o entendimento ele sustenta a minha crença. Paulo diz, 2 Coríntios 4, 1, ao final, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, a expressão, vamos repetir a última expressão todos juntos, não, mais forte irmãos, não é fácil desistir. Às vezes a estrutura é tão pesada e tão forte que a gente tem vontade de parar. O pecado estrutural, entendo o que eu vou dizer aqui, né, o que usam lá fora, eu estou tentando entender como pensa quem é cego. O pecado estrutural às vezes é tão forte, tão evidente, que eu fico olhando para mim, que tem um microfone, YouTube, né, um Facebookzinho, um celular e alguns contatos, eu falo, é difícil lutar contra um Deus desse. Paulo chega a dizer que esse Deus é tão poderoso que ele o chama de o Deus deste século. Lutar contra um Deus desse, que não é Deus, mas foi tratado como Paulo aqui, como uma divindade adorada, que é o diabo, é muito forte. E o que nós fazemos? Alguns desanimam. Pais que desistem dos seus filhos, no primeiro vento que tem, como se seu filho não fosse um pecador. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão o quê? Quer seja ele tenha pego um alfinete na escola, ou ele está usando drogas, ou já está se prostituindo nas ruas, todos pecaram. E nós não podemos desistir de nossa luta contra o pecado, porque ele está ventando forte. Paulo está dizendo, não desfalecemos. Entender a verdade é crer a tal ponto nessa verdade, que ela fundamenta e alicerça a sua postura e a sua conduta para a vida. Você não troca o fundamento. Uma irmã escreveu para mim, pastor, o senhor não está achando que o seu discurso já é fundamentalista? Eu tenho cuidado, né, de responder para a irmã e dizer, eu não vou me rotular, eu não posso me rotular, não me considero liberal, não defendo o liberalismo, sou batista, tradicional, minhas doutrinas são consistentes, prego o evangelho e tudo. Mas quando alguém diz que eu sou fundamentalista, eu vou tentar entender e, obviamente, tenho até debatido e continuamos a nossa conversa com essa irmã. Não sou fundamentalista nos termos que eu defendo é o fundamentalismo. No seu exagero, nos seus absurdos, né? Em tudo aquilo que muitas vezes da cultura americana recebemos e tentamos implantar aqui. Isso é tentar traduzir uma cultura para um povo, não é? Eu levo o evangelho para as pessoas, eu não levo culturas. Então já paro por aí. Mas quando alguém diz que fundamentalismo aí veja, erguer a Bíblia, somente a Bíblia, crer na palavra, somente a palavra, entenda agora o que eu estou compreendendo, é a compreensão dela, que os seus fundamentos são tão sólidos e tão firmes, que você não vai dialogar e não vai negociar esses valores de absolutos que você tem, como por exemplo, né, alguém diz que vai reescrever a Bíblia, e você acha bonito, alguém diz que vai reeditar novos versículos da Bíblia, que aqueles já estão ultrapassados, e a gente acha bacana, e curte, e bota lá, e comenta, e acha que é interessante, que a igreja e a Bíblia tem que passar por uma revisão. Aí eu digo assim, com esse fundamento eu não mexo. Isso é um alicerce, isso é a minha fé. A Bíblia é a palavra de Deus, revelação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Eu acredito num Deus tão absoluto e tão soberano, que controla todo o processo. E quando alguém diz que ele agora é detentor do processo, e que ele agora vai reescrever, o que eu estou dizendo é que ele adora um Deus que não é outro, que não ele mesmo, porque ele toma o lugar de Deus. Ele coloca outro Deus e outro fundamento, porque ele tira a autoridade da palavra, tira a autoridade do Deus da palavra e diz que agora ao reescrever, que ele passou a ser a autoridade máxima, e que tudo que ele revisar, não é só essa revisão que ele vai fazer não, ele vai fazer outras, e todas as outras revisões que ele fizer, passam pelo crivo dele, ou seja, esse indivíduo adora a si mesmo e mais ninguém, ele não adora o Deus vivo e verdadeiro, ele é um idólatra, irmãos. Ele olha para a sua imagem no espelho, como Narciso gosta dela, e essa imagem
não permite que ele seja um reflexo da glória de Jesus. Quando olho para um texto como esse, peço a Deus misericórdia e digo: pastor, o que fazer? Não desanimar. Entender que tudo que está acontecendo está na conta dos homens, que tudo que está acontecendo está na ação do pecado, mas nós trabalhamos para amar, para servir a Deus e para bendizer o nosso Deus em todas as coisas. Por quê? Porque nós cristãos temos uma meta, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele o que, irmãos? Eternamente, amém. Então o primeiro princípio é crer que nós somos alcançados pela verdade, porque a verdade chegou a nós por ato e misericórdia de Deus. 2 Coríntios 4:1. E esta verdade é fundamento, ela é alicerce, ela nos faz não desanimar. Meus colegas podem sucumbir, ordens de pastores podem se dividir, igrejas podem rachar. Eu olho para o fundamento e digo: se fundamento é ter alicerce, se fundamento é manter uma verdade que eu entendo absoluta, porque foi Deus que disse que é, eu serei bem fundamentado, não fundamentalista, bem fundamentado, bem alicerçado na palavra, somente a palavra, na verdade, somente a verdade, em Deus, somente Deus, em Deus o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Esse é o fundamento da nossa fé. E quando você diz assim: por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabe que é pedreiro, irmãos. Você está achando que é fácil você colocar dentro de um cesto e ser expulso porque está pregando a verdade? Você está achando que é fácil você te apontar e te apedrejar e deixar você numa rua como se fosse morto, como aconteceu com Paulo, por amor ao Evangelho? Você acha que é fácil para Paulo dizer assim: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus? Não. Dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9. Paulo sabia o que era enfrentar pressões, viver pressões, mas fundamentar a sua vida na verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não o quê? Abandonados. Abatidos, mas não o quê, irmãos? Destruídos. Quando olho para esse episódio bíblico de força do apóstolo Paulo, Paulo disse: a pressão é grande. Ele disse: a pressão é grande, mas maior é o que está em nós do que o que está o quê, irmãos? No mundo. Abra seus olhos. Um cristão que tem a verdade, não troca a verdade por uma mentira e não desanima ante as pressões dos incautos, incrédulos, que com cegueira de conhecimento tentam nos convencer da sua mentira. Terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo diz que esta verdade do evangelho libertador nos capacita a ser íntegros. O versículo 2, eu repito porque eu usei como base, diz: mediante clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Quando Paulo diz que não torceu a palavra, e não aceita que a palavra seja torcida, 2 Coríntios 4, 2, o que ele está dizendo é que ele não aceita falsificação. E não podemos aceitar outro evangelho. Ele chega a dizer aos Gálatas: se pregarem outro evangelho para vocês, que seja o que, irmãos? Anátema. Quarto lugar, o que é que Paulo disse? Quando encontramos a verdade, reconhecemos a verdade, descobrimos que esta verdade chega a nós por ato exclusivo da misericórdia de Deus, e ela fundamenta o nosso trabalho, não nos deixa desanimar. O que Paulo diz é que essa verdade nos mantém longe da presunção. Você não vai lutar uma guerra, ganhar uma guerra e vai dizer que a vitória é sua. Não faz isso. Você sabe que não foi. Você não vai receber uma bênção e testemunhar para todo mundo dizendo que você é poderoso, que você é bom. Não é. Quando olho para o versículo 5, dá uma olhada, 2 Coríntios 4, 5, eu descubro exatamente como a verdade de Deus é boa e me faz viver o evangelho como eu creio ele é. 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a quem, irmãos? A Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como que, irmãos? Servos. Que coisa poderosa. Coisa poderosa é encontrar a verdade, viver a verdade, nada mais do que a verdade, e entender que ela não nos leva à vaidade ou à presunção. Nós não recomendamos a nós mesmos, nós não difundimos verdades como se fossem nossas, nós pregamos o mais puro evangelho do Senhor, a verdade que liberta. E em último lugar, e eu paro aqui nesta manhã para terminar o sermão à noite, em último lugar a pergunta é: o que nos pode libertar da cegueira e da falta de conhecimento? A evidência de que Deus realiza em cada um de nós, em cada cristão, um poderoso milagre. Veja o verso 6. Veja o verso 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não há milagre mais poderoso na Escritura, capaz de mudar um homem que é cego, que é incauto e que é sem conhecimento nenhum, num homem salvo, santo, regenerado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando o homem olhar no espelho, ou como diz a mitologia grega, eu prego à noite sobre isso, Narciso olhar naquele lago, e não encontrar naquele lago o semblante de si mesmo, nós estaremos, irmãos, difundindo a glória de Deus. Mas enquanto eu olhar no espelho, e naquele espelho, tudo que eu consigo ver, sou eu, a minha face e o meu semblante, significa dizer que os meus olhos continuam naquilo que é transitório, significa dizer que meus olhos continuam naquilo que é passageiro, e eu estou ainda muito longe de vislumbrar, de viver e de desfrutar de uma vida eterna que começa aqui e agora, quando nós nos permitimos ser imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais belo ato da criação, o próprio Deus olhou na Trindade e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, chega a dizer, e as verdades são ditas para que a gente compreenda isso, que nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória, para que essa glória e esse dia a dia nos faça formar a imagem de seu Filho Jesus Cristo. A sua pergunta é: pastor, como isso é possível? Eu vou afirmar. Deixe-me começar a partir do versículo de número 13 do capítulo 3. Vamos lá, eu vou terminar aqui. 2 Coríntios 3, 13. 2 Coríntios 3, 13. Pode botar a NVI? Vê se coloca a NVI, 2 Coríntios 3, 13. A tradução me ajuda mais. Veja o que diz a Bíblia terminando a mensagem. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Pode passar, vamos até o 16. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, eles continuam crendo lá no velho pacto, no velho modelo do legalismo e da lei moral. Não foi retirado por quê? Porque é somente em Cristo, irmãos, eu vou repetir, porque é somente em Cristo que ele é o quê? Removido. Vamos ao 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu, agora é interessante, irmãos, não cobre mais o rosto não, um véu cobre os seus corações. Vamos em frente. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é o que, irmãos? O apelo desta manhã é, literalmente, quem quer Jesus? Quem quer a graça de Jesus? Quem precisa do entendimento de Jesus? Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando uma igreja inteira se converte a Jesus Cristo, quando multidões inteiras se renderem ao Evangelho do Senhor Jesus, a verdade do Evangelho salta aos nossos olhos, o véu é retirado, e esse nós contra eles, e essa guerra de poder e poderes, em nós ela cessa, porque nós somos absolutamente dominados pelo reino da luz, pelo reino de Deus, pela graça de Jesus. Nós não temos cores, nós ignoramos esses problemas estruturais no sentido de não enfrentá-los com a visão filosófica do mundo, mas com a ideia de que quando nós combatemos o pecado, pregarmos contra o pecado, e quando a verdade do Evangelho anunciar o que é o pecado, e as pessoas por metanoia, por arrependimento ou mudança de direção puderem se converter, a Bíblia diz que o véu e a falta de entendimento é tirado, e a verdade é conhecida, e uma vez possuídos pela verdade, libertos pela verdade, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nunca mais o cativeiro, nunca mais as trevas, mas o reino da luz e a graça de Jesus. Eu quero pedir que a igreja feche os olhos, nós vamos orar, e antes de fazer a votação, já agora, a seguir a esta mensagem, vamos fazer a votação. Eu só quero perguntar, alguém que entrou aqui nessa manhã e foi confrontado com o Evangelho do Senhor Jesus, sabendo que esse Evangelho que foi pregado aqui deste púlpito é o Evangelho da misericórdia de Deus, do amor de Deus para com você, do amor de Deus para com sua família, para com sua casa, do amor de Deus para salvá-lo.
salvá-lo dos seus pecados, salvá-lo dos fracassos, de uma vida fracassada até então, porque você tem vivido debaixo do pecado, mas agora, debaixo do sangue de Jesus Cristo, pode e deseja viver uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo no texto que lemos, 2 Coríntios 5,17. Se alguém se deixar estar em Cristo, é nova criatura. Eu pergunto se alguém nesta manhã quer receber o evangelho da graça de Jesus salvadora, para a salvação de sua vida, para que seja eternizado isso neste momento, onde você está. Permita-me orar por você e pela sua família, sem sair do lugar. Eu só quero conhecer qualquer pessoa a quem o evangelho tenha tocado nesta manhã. Erga sua mão e diga: pastor, eu quero receber a Jesus e a graça de Jesus. Por misericórdia, eu quero receber e aceitar a salvação de Cristo. Onde você está, levante a mão e depois abaixe. Eu quero orar abençoando você, sua casa e sua família. Deus abençoe. Eu já sei da sua decisão. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Basta levantar a mão e abaixar. Qualquer pessoa a quem o Espírito Santo tenha tocado nessa manhã, onde você está, eu quero orar e abençoar a sua vida. Alguém do lado direito, qualquer pessoa a quem o Espírito Santo falou. Do lado esquerdo, aqui no centro, alguém, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. O Espírito Santo faz a obra. Eu fico muito feliz por saber que a graça do Senhor Jesus chega sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há mais alguém a quem o Espírito Santo falou? Basta erguer a mão. Eu quero fazer uma oração nesta manhã por essas pessoas que entenderam a verdade do evangelho da graça de Jesus. Há mais alguém? Vamos orar selando este momento? Senhor, eu te louvo porque a sua mensagem pregada aqui, ó Deus, e também no púlpito para aqueles que estão em casa, é a verdade que liberta. E se alguém entrou neste santuário cego e absolutamente cego de entendimento, que saia hoje, ó Deus, tendo retirado o véu de sua cegueira, e que possa ver, ó Deus, Jesus Cristo, e que possa encontrar em Jesus Cristo a face do único Deus vivo e verdadeiro, capaz de derramar sua graça salvadora para os homens. Eu quero abençoar essas decisões que foram tomadas aqui e abençoar todas as outras decisões que foram tomadas pela internet nesta manhã. Abençoo cada irmão e cada irmã em Cristo que ouviu esta palavra e a aceitou como bom ouvinte do evangelho de Jesus e das verdades do evangelho. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar esta canção, preparando-nos para a assembleia. A equipe de som vai colocar 3 microfones. O irmão deve seguir as orientações daqui a pouquinho que vamos dar para a sua manifestação no parecer desta manhã de votação. Eu creio que esse parecer poderá ser votado em 5 a 10 minutos. Tudo dependerá da disponibilidade dos irmãos em entenderem o complexo momento que vivemos e a necessidade que temos de avançar com este parecer. A equipe da escola Recreio vai estar lá embaixo, no primeiro piso já. Para você que é visitante e você que não é membro da igreja e não vai participar da sessão, passe lá embaixo, conheça o projeto da Escola do Recreio, você vai entender bem como você pode ter o seu filho funcionando numa educação muito boa. Passe lá embaixo. Quem já terminou aqui como visitante está convidado a passar lá no nosso primeiro andar. Vamos louvar ao Senhor enquanto o nosso secretário, irmão Paulo, chega aqui. Eu vou pedir para colocar, irmão, uma estante aqui para o Paulo, para ele ficar do meu lado, para dirigirmos a assembleia. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Essa é a canção de Angélica para a gente preparar a noite mais uma vez. Nós precisamos que no rosto da igreja brilhe somente a glória de Jesus.